Wellington Bandeira. No entanto, hoje, o presidente estadual do PT, o deputado estadual Fábio Novo, ele falou que a decisão é do partido, é do colegiado. A gente tem essa sonora do Fábio Novo, vamos escutar. Vai prevalecer a vontade do PT, porque quem escolhe, é prerrogativa do partido escolher nomes. Então, todos têm o direito de fazer sugestões. A sugestão do governador é uma sugestão que tem que ser levada em consideração, porque é o líder político com o maior cargo hoje no estado do Piauí. O ministro Wellington Dias tem toda a experiência de ser, digamos assim, um balizador também do nosso partido, não de agora, desde sempre. O PT chegou ao governo pela primeira vez através do Wellington Dias. É um líder que precisa ser ouvido. E, claro, todos têm o direito de fazer as sugestões necessárias. E conhecendo o PT como eu conheço, se não tiver isso no PT, não é o PT. Agora, não tem divergência do ministro com o governador, não tem nenhuma. É natural que cada um desses líderes possam manifestar dentro do partido, da esfera do partido, o seu pensamento. Olha, a posição do Fábio Novo, o PT ainda é aquele partido que tem várias correntes, é um partido ideológico e tem como uma das principais figuras o ex-governador e atual ministro do Desenvolvimento Social, o Wellington Dias. O Wellington Dias, que inclusive foi colocado recentemente com o Rafael Fonteles como um dos articuladores, aquele que vai ajudar a definir esse nome. E o Wellington Dias ele vai na mesma direção do deputado Fábio Novo. A gente acompanha agora o que o ministro ele sinaliza sobre a indicação do vice na chapa. O senhor disse publicamente sobre a indicação para vice na chapa do governador Rafael Fonteles que ninguém decide sozinho. E aí eu queria ouvir mais do senhor sobre o que o senhor entende desse processo para 2026 e se ninguém decide sozinho, quem são esses decisores? Então, veja, eu talvez seja um dos mais humildes, não é, dos líderes. Na verdade, é um orgulho muito grande poder representar o povo da Parnaíba, não é, de toda essa região norte do Piauí, no Senado Federal, emprestado, não é, para essa missão no Ministério do Desenvolvimento Social. Claro, eu não posso negar a minha alegria e minha dedicação, né, para também fazer um bom mandato. Não sabe, comemorei assim que nem uma Copa do Mundo. Tiramos o Brasil do mapa da fome com a FAO. Estamos alcançando o mais baixo nível de extrema pobreza, de pobreza e de desigualdade. Um país com mais igualdade. E o nosso ministério tem um peso muito grande sobre isso. Na política, o que eu digo é que as decisões serão feitas com diálogo. O fato é que o Partido dos Trabalhadores, o único partido da minha vida, desde a criação, que eu estou nele, é um partido que não tem dono. Então, nem eu, nem o Lula, nem o Rafael, nem o Florentino, ninguém é dono. Aqui tem que ser no diálogo. A gente tem liberdade de apresentar qual é a proposta que acha melhor, mas tem que ouvir os outros. E ainda temos uma frente de partidos extraordinária. Olha, o ex-governador e ministro é bem enfático. O PT não tem dono. E aí cita ele próprio, cita o governador Rafael Fonteles, cita até mesmo o presidente Lula, a maior liderança do Partido dos Trabalhadores em âmbito nacional. Agora, quem sempre falou aqui no Ciência Política de que há uma divergência ainda em relação a essa indicação do vice é o Mariano Wicoli. Mariano, vai ser Bandeira, não vai ser Bandeira, tem ou não tem confusão nessa indicação da vice de Rafael Fonteles? Franci, eu acho que pode ser o Bandeira. Agora, que tem confusão, tem. O ex-governador Rafael já deixou claro que não concorda já com esse nome do Bandeira de imediato, né? Todo mundo sabe, a imprensa,
que o governador, o Karnak em si, já tem esse nome preferido, que é o do secretário de Educação, mas o Wellington, em todas as entrevistas, principalmente nas últimas semanas, tem dito que essa decisão não foi concretizada e terá que ter todo mundo, ter a opinião de todo mundo. Quando ele cita ali o presidente Lula, eu acho que é porque ele não quer personificar só nele e no Rafael, né? Então, eu acho que o nome do Washington Bandeira não está consolidado, e quando ele fala também que um grupo de partidos, é porque ele sabe que não é só o PT, o presidente do PT disse aí que é uma decisão do partido, mas eu acho também que deve ser ouvido os líderes partidários, os outros que estão na base do governo. Cíntia Lages, PT realmente não tem dono? Olha, eu acho interessante, que o que eu queria comentar era o seguinte: você percebeu, Francis, que teve aí um vácuo entre aquela apresentação do Washington Bandeira lá naquele evento do PT e esse momento de agora? Porque, assim, antes daquela apresentação, você tinha toda essa discussão, né? Vai ser fulano, vai ser ciclano, vai ser o Vinícius Dias, vai ser não sei quem, pode ser o Wellington, lembra que quis falar sobre isso? Depois se apresentou o nome do Bandeira, né, como o nome do Karnak, e aí se parou de falar um pouco mais dessa história, né? A história estava, para todos os efeitos, a história não estava consolidada, para todos os efeitos, estava consolidado, o Bandeira sempre acompanhando o governador Rafael Fonteles. E agora, essa história surge novamente. A minha única dúvida é por que voltou? Entendeu? É o único questionamento, a única coisa assim que eu me pergunto. O que fica parecendo aqui, até porque essa é uma estratégia sempre adotada pelo ministro Wellington Dias, ele age dessa forma, né? Ele analisa o cenário, depois é que ele se manifesta. Então, ele voltou a se manifestar, eu acho que a gente pode dizer isso. Ele voltou a se manifestar depois que ele viu, esse é o meu ponto de vista, que realmente estava avançando a pré-candidatura do Bandeira. Alessio, eu recordo que há alguns meses um grupo de deputados federais chegou a se reunir, ficou de apresentar o nome, não apresentou, mas nos bastidores sempre você escuta alguns ruídos de que os petistas ainda questionam a escolha do vice. Você acredita que eles procuraram o ministro Wellington Dias para ser esse porta-voz da insatisfação? Não só procuraram, França, como foram atendidos, né? Eu acho que essa manifestação do ministro Wellington Dias, nesse momento ainda, em 2025, lembrando que o ministro sempre teve esse perfil de político que é mais comedido, de que não vai para esse embate, até mesmo dentro do próprio PT, ele nunca teve esse perfil. Então, eu acho que ele foi tão procurado que foi, de certa forma, pressionado, forçado a se manifestar antes do prazo que ele mesmo havia, talvez, previsto para falar sobre isso. Tanto é, França, que a gente sempre comentava aqui no Ciência Política o seguinte: o ministro Wellington Dias não entrou na jogada ainda. O ministro ainda não está falando sobre a eleição. O ministro não se posicionou sobre qual o nome preferido por ele para essa vaga de vice. Então, eu acho que a movimentação foi tão grande dos petistas, não estou dizendo que o governador não seja, ou enfim, que outras lideranças não sejam, mas dos petistas mais raiz, aqueles mais ligados, petista vermelho mesmo, sem ser o petista branco, mais ligados ali ao ex-governador Wellington Dias, pressionaram tanto para que se tivesse uma articulação nesse sentido de dar uma freada no nome hoje do secretário de Educação, pelo menos para tentar apaziguar nesse momento e abrir alternativas. Eu lembro até que nesses encontros de deputados federais, o que se especulava muito era o nome do deputado Merlong Solano, como uma alternativa possível dentro desse grupo para tentar apaziguar a situação. Doutor Francisco. Doutor Francisco também, exato. Alessio, sem querer me intrometer no seu comentário. Não, sim, pô. Eu acho que é o contrário. Eu acho que ele podia não se manifestar ele falando. Mas a manifestação dos outros... Era um recado. Vem por intermédio da figura do Wellington. Sim, já que ele tem... Já que há essa divisão clara, né, no partido. Faz sentido. Além de ser da bandeira ou não? Não, eu acho que, assim, o governador Rafael Fonteles, ele tem todo o direito de manifestar a sua preferência, claro, até porque o Bandeira, ele tem
realizado um trabalho exemplar, né, que o credencia, sim, a ser o candidato a vice. Mas a declaração do Wellington Dias, ela foi bem forte, bem enfática, apesar de que não é costumeiro, né? Tipo, o PT não tem dono e usa o nome do presidente Lula, né? Ele usa essa referência, que é a referência maior. Então, acredito que pode ser se chegar assim ao Bandeira, mas depois de um grande debate, discussão, a gente também não está falando que há um racha, nem que há uma desunião, mas que não é uma coisa já fechada. Ele entrou no jogo agora. E assim, Franci, talvez ele realmente, como a Cíntia disse, ele está sendo o porta-voz, talvez muitas lideranças procuraram, os prefeitos, vereadores, lideranças de longa data, e esses nomes precisam, sim, ser ouvidos e ser considerados, para não haver, como eu disse, um racha, uma desunião em 2026 e em 2030. E agora a gente avança com uma dica para você que nos